Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vou continuar o curso de C#, desta vez falando sobre enumeradores. Os enumeradores são um recurso que fornece uma forma conveniente de tratar um conjunto relacionado de constantes e de associar os valores dessas constantes com os nomes atribuídos a ela. Através da enumeração, nós podemos tratar um conjunto de valores definidos de forma a tornar o código mais legível e aproveitar o recurso do IntelliSense da plataforma .NET. Por exemplo, o estado civil de uma pessoa. Para tratarmos o conjunto de valores definidos relacionados a esse estado, podemos usar enumeração. Para declarar enumeradores, a regra básica é usar a palavra-chave enum na seção de declaração de uma classe ou de um módulo, ou de uma struct também, e especificar os nomes para representar os valores definidos, e a seguir definir o nível apropriado de acesso. Por exemplo, no caso do estado civil, eu posso definir um enumerador assim: private é o nível de acesso, enum é a palavra reservada, estado civil é o numerador, int é o tipo, e aqui são os valores do enumerador. Eu vou abrir o Visual C# 2010 Express Edition e criar um novo projeto do tipo Console Application com o nome Curso C# Enumeradores. Então, vou iniciar aproveitando a estrutura criada e definir um enumerador. Por exemplo, private enum estado civil. Eu abro chaves e defino aqui os valores do enumerador. Por exemplo, casado, solteiro, viúvo, divorciado. Pronto. Quando eu faço isso, implicitamente a linguagem C# atribui o valor a cada um desses numeradores. Então, o primeiro valor, o primeiro item do enumerador possui valor 0. O seguinte, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Isso quando eu não atribuo valores. Então, o valor da primeira constante da enumeração é sempre iniciada com 0. Vamos dar outro exemplo de enumeração. Enum, dia, semana. Segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Um outro exemplo de enumeração. Por padrão, o tipo de cada elemento numa enumeração é int, mas eu posso alterar esse valor colocando 2 pontos depois do nome do enumerador e atribuindo o valor que eu desejo. Por exemplo, enum, dia, mês, byte, que é jan, fevereiro, março, abril, maio, junho,
Eu posso também alterar os valores padrão atribuídos ao enumerador. Por exemplo, estado. Eu posso definir os enumeradores assim: desligado, ligado. Então aqui eu estou atribuindo os valores: repouso, processando, aqui é uma vírgula. Então aqui eu atribuí valores a cada enumerador. Então todos os enumeradores são instância do tipo system_enum. E eu não posso derivar novas classes a partir dessa classe. Mas eu posso usar os métodos que ela nos oferece. E eu vou mostrar isso nesse exemplo. Então eu já defini alguns enumeradores aqui, né? Então, vamos ver como podemos trabalhar com os enumeradores. Então, olha, para o enumerador dia da semana, vamos ver como funciona o IntelliSense. Eu estou declarando uma variável do tipo do enumerador que eu criei. É igual dia, semana. Olha que o recurso do IntelliSense para um numerador dia, semana. Então, aqui eu estou atribuindo um valor do enumerador à variável dia. Se eu for exibir esse valor, hoje é dia, vamos colocar uma pausa aqui. E vamos executar o projeto. Aqui eu estou mostrando primeiro a definição do enumerador e depois como acessar os seus valores. Uma das formas. Olha aqui, ó. Eu declarei uma variável do tipo do enumerador dia-semana, atribuí um valor, no caso, o valor do enumerador, e estou exibindo o valor, a variável. Hoje é dia DOM, seria o domingo. Se eu quiser obter um valor de uma variável para um valor inteiro, eu tenho que fazer uma conversão explícita. Então, no caso, se eu quiser obter um valor de domingo, qual o valor eu tenho que dar? Dia, semana, então, para mim exibir o valor, hoje é o dia X. Então, aqui eu estou fazendo uma conversão explícita do enumerador dia da semana, DOM, que representa domingo, para uma variável x que é do tipo inteiro. E aqui eu vou exibir o seu valor. Vamos ver qual é o resultado. Hoje é dia 6. Por quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Uma outra coisa que eu posso fazer é utilizar os métodos da classe system_enum. Então,
vamos supor que eu queira obter um valor do enumerador, o nome do enumerador. Dia, semana. Um, dois, três. Vou colocar dia, mês, né? Dia, semana. Porque... Então, o método getName, ele retorna o nome da constante especificada na enumeração. Então, vamos ver o resultado disso. Ó, executando. Só que eu tenho que, naturalmente, exibir, né? Dia da semana. Quatro igual a S. Só que aqui é console writeLine. Então vamos ver o resultado. Olha aqui. Então eu obtive o nome dia da semana 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então aqui eu usei o método getName para retornar o nome da constante que foi especificada no numerador e que possui o valor 4. No caso seria sexta-feira. 0, 1, 2, 3, 4. Estou trabalhando com os valores padrão. Eu posso também usar o método. Posso retornar um array de nomes. Então, para ganhar tempo, eu já vou copiar e colar aqui. Então agora eu vou obter os valores da numeração usando o método getValues. Então eu estou usando um laço for-each, então eu dou int i, né? O método getValues da classe enum, e eu estou obtendo os valores dos enumeradores do dia da semana. Então, deixa eu colocar o head key aqui, né? Ele vai percorrer e vai... Olha os valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso através da propriedade getValues. Olha, a classe enum te dá getName, que nós usamos, getNames, que vamos usar, e getValues. Né? Então vamos usar getNames agora. Aqui eu vou retornar o nome dos dias, usando o método getNames da classe enum. Então eu estou dando na classe enum getNames e o dia da semana.
Olha aqui eu usei getValues, aqui getNames. Esses métodos, eles retornam uma array de nomes das constantes especificadas no numerador. E getValues, um array de valores das constantes. Para terminar, eu vou mostrar um exemplo bem prático de utilização dos enumeradores. E para ganhar tempo, eu vou criar aqui uma classe chamada Estado Civil, que recebe um enumerador. E no bloco Swift eu faço a avaliação. Então, como eu falei, o Estado Civil, o enumerador, ele facilita a digitação e restringe os erros. Por quê? Quando eu uso o enumerador, eu tenho acesso somente às variáveis definidas pelo programador na enumeração. Né? Aqui era... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui um método que vai retornar, que vai receber uma enumeração e vai avaliar. Se for solteiro, ele vai imprimir aqui cada um dos estados possíveis. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que você pode utilizar um enumerador... As definições de vírus foram atualizadas. Quando você for trabalhar com banco de dados, ao invés de você salvar uma string, por exemplo, casado, solteiro, você, após a seleção do usuário, você salva o valor da enumeração. Então aqui, para o valor casado, você vai salvar o valor 0. E quando você recuperar do banco de dados, você trata e faz o caminho inverso, exibindo o valor da enumeração. Então, o recurso da enumeração, ele é muito fácil de ser usado e ele facilita muito a vida do desenvolvedor. Então, era isso que eu queria mostrar. Até a próxima.